boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre abundante em nossas vidas. Amém? Eu agradeço desde já a participação da Andréia Denerval e a participação do Chico Sampaio, né? Que na semana anterior ficaram nos ajudando nas orações durante a semana. Vamos orar então para dar início ao nosso culto de oração. Maravilhoso Deus, soberano Pai, a Ti eu exalto, Senhor, a Ti eu te engrandeço, Pai, pois só Tu és digno de toda honra, de toda glória, só Tu és merecedor, Senhor, do nosso amor. Pai Santo, Pai querido, através do Teu Espírito Santo, ó Pai, vem conduzir este momento, ó Deus, abra-nos, Senhor, meu Deus, nosso entendimento, ó Pai, visita os nossos corações, em nome de Jesus, amém. Para a leitura de hoje, eu vou compartilhar com os irmãos Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Você que tem sua Bíblia em casa, Marcos, capítulo 2, versículo 1 ao 12. Eu vou fazer toda a leitura. Ela tem como título assim: O paralítico de Cafarnaum, bem conhecida. O paralítico de Cafarnaum. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzido um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Amém? Essa palavra, ela é muito rica, fala muito ao meu coração e creio que nessa noite vai falar no seu coração também. Aqui então nós temos um momento onde Jesus, ao retornar a Cafarnaum, ele na casa, ele estava então a anunciar a palavra. Então ali ele estava compartilhando a palavra de Deus, junto a todos que estavam ali presentes. E ali nessa casa, nós observamos que tinha muita gente, a multidão era grande. Ali no meio dessa multidão, nós tínhamos pessoas com desejos ou pessoas buscando cada uma de uma maneira diferente. Vamos colocar assim. Nós tínhamos pessoas ali, como o texto diz, os escribas, os fariseus, né, os doutores da lei, que estavam ali para verificar o que Jesus estava a dizer naquele momento, até mesmo para contestar. Nós tínhamos ali pessoas que necessitavam de cura. Nós tínhamos ali pessoas que de fato estavam ali com seu coração desejoso, faminto para ouvir a palavra de Deus. Enfim, nós tínhamos ali muitas pessoas, uma multidão muito grande.
O texto nos diz que nem na porta, nem pela janela, enfim, a multidão era tão grande que não tinha espaço para entrar nessa casa. E ali eu consigo, assim, observar no meu pensamento, eu visualizo, quando todos ali daquela multidão ali, observaram que Jesus estava naquela casa, ficaram sabendo que Jesus estava ali, o que eles fizeram? Eles foram logo ao encontro, sem se importando com nada. Eu vou visualizando, tá, irmãos? Sem se importando se eles estavam lá com seus afazeres, largaram seus afazeres, o que eles estavam fazendo, largaram tudo e foram ao encontro de Jesus. O texto nos diz que quatro amigos do paralítico, eles foram, então, vamos pensar em sentido contrário. Se a casa onde Jesus estava era lá, eles foram até a casa do paralítico. Então, o que eles foram fazer na casa do paralítico? Bem, penso eu que esses quatro amigos pensaram ali: nossa, Jesus está presente. Jesus tem o poder de curar o nosso amigo. Jesus tem o poder de fazer aquilo que ninguém até o momento pôde fazer. Então eu vejo ali novamente, eu volto ao pensamento do que eu já havia dito na semana passada, a respeito da compaixão. Que maravilha! Olha que coisa linda, o texto nos ensina novamente. Quatro amigos que, ao invés de estar buscando algo para si mesmo, ao invés de estar indo lá e somente pensando em si, em se alimentar até mesmo da palavra, eles estavam preocupados com o seu amigo paralítico, que jazia há muitos anos, há muito tempo, ele estava naquela situação. Penso eu que os quatro, no mesmo instante, vamos lá, vamos dar um jeito de buscar o paralítico e levar até Jesus, porque nós sabemos que Ele tem o poder. E assim eles fizeram. Irmãos, eu vou visualizando, eu vou imaginando que eles, de alguma maneira, eles tentam de alguma maneira ali fazer um leito, como se fosse uma cama. Eu vou visualizando que eles vão pegando lençóis e amarrando. De repente eles poderiam também estar pegando madeira, e estar fazendo como se fosse cama. Eu não sei como eles fizeram, mas eu sei que eles buscaram meios para levar o paralítico até Jesus. E ali quando eles fazem, eu vou imaginando que cada um vai carregando numa ponta, os quatro. Quando eles vão se aproximando da casa, irmãos, a casa estava cheia, não tinha como entrar nem pela porta, nem pela janela. Eu vou imaginando a aflição do paralítico, dizendo: mas como vocês vão fazer com que Jesus me veja? Como vocês vão me levar até Jesus? Da maneira como está. E aí eu vou imaginando a fé desses quatro amigos. Eu vou imaginando a fé desse paralítico. Enfim, eu vou imaginando a fé dessas 5 pessoas que não desistiram. Olha, o Senhor está falando contigo. A fé dessas 5 pessoas que não desistiram. Que mesmo tudo parecendo contrário, que mesmo tudo parecendo não ter jeito, eles não desanimaram, eles não desistiram, e eles buscaram uma maneira, eles tiveram uma fé criativa. Que coisa linda! Então eu acredito que de repente até mesmo eles rodaram em volta da casa, pediram licença para poder passar, mas ninguém dava licença, porque todo mundo queria algo ali naquele momento. E ali, buscando ali em seus pensamentos, a fé criativa foi: vamos pelo telhado. Se não tem como das maneiras normais, então nós vamos fazer um buraco no telhado. Então ali eles fizeram um buraco no telhado. E o que mais me chama a atenção, irmãos, que o buraco que eles fizeram, quando o paralítico desceu, ele desceu bem no meio, bem na frente de Jesus. E ali, eu acredito que teve estratégias.
Um deles poderia ter ido, observado aonde que a gente vai fazer o buraco. Vamos pensar a posição certa para não acontecer da gente fazer um buraco onde Jesus não vai nem ver, Enfim, eles chegaram à conclusão de onde ia fazer o buraco, e o buraco foi bem na frente de Jesus. E aí eu vou visualizando Jesus ali anunciando, Jesus ali falando do evangelho, falando maravilhas ali para aquela grande multidão, e de repente, versículo 5 nos diz assim: e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Olha a chave. O versículo 5 nos diz tudo. Naquele exato momento, a situação. O paralítico descendo, e Jesus para de falar com a multidão e observa a cena. Penso eu que os 4 amigos esperavam que Jesus dissesse assim: você está curado, neste momento você está curado. Porque o que eles estavam buscando ali naquele momento, aquelas 5 pessoas, era a cura física. Não é assim? Eles foram com o pensamento da cura física. E ali naquele momento Jesus olha para aquele paralítico e diz: perdoado estão os seus pecados. Irmãos, eu gostaria de fazer uma pergunta. Vamos refletir. Se a salvação de seus amigos dependesse de alguma medida do exercício da fé que você exerce, qual esperança de salvação o seu amigo poderia ter? Novamente, se para o seu amigo chegar à salvação, a palavra ser anunciada para ele, se dependesse do exercício da sua fé, que medida que ele poderia então ali esperar em relação a você? Porque nós observamos aqui que os 4 amigos, eles tinham uma fé muito grande que Jesus iria entrar com providência. Por vezes eu falo nos nossos cultos a importância de nós intercedermos um pelo outro. Por vezes eu falo da importância de nós nos compadecer com os problemas do outro. E aqui eu vejo o Senhor nos mostrando 4 amigos com uma fé tremenda. E olha o que o versículo 5 nos diz, que está no plural, não está no singular. E Jesus, vendo-lhes a fé. Então Jesus não estava falando da fé só do paralítico, ou somente da fé dos 4 amigos. Jesus estava dizendo: vendo-lhes a fé, disse ao paralítico. A fé era de todos. A fé era dos amigos que buscaram o paralítico e levaram até Jesus. O que você está fazendo com o seu amigo, com o seu ente querido? De repente, nesta noite, eu estou falando para pessoas que estão com seus filhos desviados, que estão com seus filhos necessitando de uma libertação. De repente eu posso estar falando para uma pessoa que está orando pelo seu esposo, pela libertação do seu esposo, pela conversão do seu esposo, pela conversão da sua esposa. Eu posso estar falando para uma pessoa que tem o seu amigo que está ali, a passos largos, a caminho do inferno. E eu te pergunto, o que você tem feito? Será que esse seu amigo, ele pode olhar para você, ele pode reconhecer em você a fé que você tem para se achegar diante do Senhor? O que você tem feito
para alcançar essa vida. É para você refletir nesta noite. Então ali eu vejo, mais adiante, o Senhor diz: a tua fé te salvou. Aí os escribas, eles questionam: como pode um homem dizer? É blasfêmia, porque só quem pode perdoar os pecados é Deus. E ele fez para mostrar que ele sim era o Filho do homem. Ele sim era o Jesus, aquele que foi enviado. E ali então eu observo adiante, quando Jesus diz, aquilo que de fato, de repente, todos ali estavam aguardando que Jesus dissesse. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, então ele disse para o paralítico: levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Irmãos, eu vejo aqui, nas leituras que a gente faz ali dos evangelhos, nós observamos quantos milagres Jesus fez. Nós observamos Jesus acalmando o mar, nós observamos Jesus tranquilizando os seus discípulos, nós observamos então muitos e muitos milagres que Jesus realizou. Através disso nós podemos observar então que em momento nenhum Jesus ignora o nosso sofrimento físico, irmãos. Em momento nenhum. Ele nos cura sim, ele abre portas sim, ele faz milagres sim, ele entra com providência sim. Ele não ignora o nosso sofrimento. Só, irmãos, que a palavra que eu venho compartilhar nesta noite, assim como Jesus fazia, e assim como ele espera que os seus seguidores, que os seus discípulos façam, levar as pessoas até ele, levar as pessoas a conhecer de fato quem é Jesus, a ter comunhão com ele, levar as pessoas a se libertar, levar as pessoas a buscar a ele, para que de fato os seus pecados possam ser perdoados. Porque, irmãos, se nesse momento que você estiver ouvindo essa palavra, se o Espírito Santo te fizer lembrar de algum pecado, encurve a tua cabeça e peça ao Senhor perdão dos seus pecados. Pois eu creio que assim, você ouvirá uma voz de misericórdia, você vai ouvir o Senhor falar contigo: perdoado estão os teus pecados. Amém? Assim eu creio, irmãos. Mas peça perdão ao Senhor dos seus pecados. Porque para ter uma vida eterna, irmãos, o paralítico, ele poderia naquele momento ser curado. E depois de um tempo, vir a falecer e ir para o inferno. Irmãos, as bênçãos, os pedidos de oração, eles podem ser atendidos. O Senhor pode atender os seus pedidos, mas se você não voltar o seu coração a pedir perdão dos seus pecados, a deixar os seus caminhos de pecado e seguir de fato aquilo que a palavra nos orienta, amanhã, semana que vem, daqui um mês, daqui um ano, daqui 2 anos, enfim, nós vamos morrer. É fato. Todos nós vamos morrer. E ali do que me vale eu ter sido abençoada fisicamente e ir a passos largos para o inferno? Então eu aprendo nessa palavra. Meu irmão, se você tem de fato, se você ama o seu próximo verdadeiramente,
Muito mais do que pedir por uma bênção física, peça pelo seu amigo uma bênção espiritual. Porque o Senhor nos mostra que mais vale a bênção espiritual, você morar eternamente com o Pai, do que você apenas ser curado momentaneamente aqui na terra. A palavra que o Senhor me deu nesta noite fortaleceu meu coração quando eu ouvi no domingo o pastor fazendo a sua pregação. O pastor falou sobre salvação. E ali, no dia de hoje, eu tinha preparado uma outra palavra que não falava de salvação, que falava apenas de fé. E aí o Senhor confirmou essa palavra no meu coração no momento da pregação do pastor. O Senhor quer que eu fale sim da fé. O Senhor quer que eu fale sim dos milagres que Ele pode fazer na tua vida e na minha vida. Porque Ele se preocupa sim com os nossos problemas, com as nossas dores, com os nossos sofrimentos. Mas o Senhor quer te salvar. O Senhor quer te dar uma cura espiritual. Amém? Eu posso estar falando aqui com várias pessoas que há algum tempo estavam a orar, a buscar a Deus, porque estavam enfermos até mesmo pelo Covid. E Deus deu o livramento, e Deus deu a vitória. Posso estar falando para pessoas que buscaram, que oraram e que Deus atendeu. Mas o Senhor quer que você permaneça firme. O Senhor quer que você tenha comunhão com Ele. E ali, quando nos chama atenção em relação aos 4 amigos, eu me coloco como uma amiga. Em estar anunciando o Evangelho, em estar anunciando a palavra de Deus para as pessoas que eu amo. Porque as pessoas que eu amo, eu quero que elas estejam comigo aonde eu estiver. Eu quero mostrar o Cristo que eu adoro. Eu quero mostrar o Deus a qual eu tenho crido para essas pessoas. Eu não quero mostrar somente o poder que Ele tem a fazer na sua vida. Eu quero mostrar que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Amém? Então nós vamos findar agora essa palavra. E eu falo para você, se você está orando por um filho, por um amigo, pela esposa, pelo esposo, pelo ente querido, enfim, não cesse de orar. Persevere. Busque estratégias. Confia. Deus tem o poder para libertar. Eu aprendo aqui nessa palavra que através da fé exercida por eles, ao descer o paralítico, ele alcançou salvação. Continue orando pela salvação do seu ente querido. Não perca as esperanças, porque através da fé dos seus amigos, o paralítico, além dele ter sido curado fisicamente, ele foi curado espiritualmente. E ele pôde usufruir da salvação que vem através de Cristo Jesus. Amém? Agora então, neste momento, eu te convido, se você puder então, a se colocar de joelhos. E vamos orar. No momento que você ouviu essa pregação, se veio algum nome na sua mente, eu acredito que veio, você agora então vai orar por essa pessoa. Você vai clamar ao Senhor por essa pessoa que está ali, no seu íntimo. Se você puder então se colocar de joelhos, se não puder, encurve a sua cabeça e tire esse período de oração comigo. Amém? Vamos orar então pelos nossos amigos, vamos orar por aqueles que nós sentimos no coração, que estão necessitados, que estão famintos, que estão sedentos da palavra de Deus. E é responsabilidade minha e sua, não é responsabilidade do pastor. Às vezes nós, enquanto servos do Senhor, congregados em igreja, às vezes nós deixamos a responsabilidade para o pastor.
Não, irmãos. A palavra de Deus nos diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. A palavra de Deus não disse: vai, pastor, e prega você somente a palavra. Não. Ide, todos nós, anunciar a palavra de Deus. Irmãos, antes que eu me esqueça, eu gostaria de compartilhar algo que veio no meu coração. Mateus, no capítulo 11, vem nos dizer algo que me chamou muita atenção, que nos diz assim, eu vou ler somente o versículo 23, mas eu gostaria que você meditasse. Capítulo 11, eu gostaria que na sua casa você meditasse o versículo 20 até o 24. E eu vou fazer apenas a leitura do 23 aqui. Nos diz assim: e tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até o inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menor rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Olha o que o Senhor nos fala. Isso é muito sério, irmãos. A palavra de Deus é um manual para nossas vidas. A gente erra por não conhecer a palavra. A gente erra por não obedecer a palavra. Irmãos, a palavra de Deus é clara quando ela diz que Cafarnaum, você observou os milagres que eu tenho feito. Cafarnaum, eu estive presente com vocês e vocês observaram, vocês viram de perto os prodígios, os milagres que eu realizei. Maior vai ser a cobrança que eu vou fazer no dia do juízo final a Cafarnaum do que a Sodoma, a cidade que eu destruí. Irmãos, medite novamente no versículo 20 até o 24, que vocês vão observar como que o Senhor irá cobrar de cada um de nós, a importância de nós anunciarmos a palavra de Deus. Nós que já conhecemos a Cristo, nós que já descemos as águas, nós que já temos comunhão com o Pai, a nossa responsabilidade. Nós teremos recompensa sim, se assim fizermos, mas seremos cobrados também, se assim não fizermos. Amém? Vamos então tirar o nosso período agora de oração. Feche os teus olhos, encurve a tua cabeça. E todos, eu chamo a atenção de todos da igreja agora, neste momento, que estiver nos assistindo, estiver nos ouvindo, anotar os pedidos. E todos nós vamos então interceder pelos pedidos do chat. Maravilhoso Deus, soberano Pai. Senhor, eu te agradeço, ó Pai, por essa rica palavra, ó Deus, que o Senhor me deste. Palavra de salvação. Ó Pai, quantas pessoas, ó Deus, estão a passos largos para o inferno, ó Pai. Quantas pessoas, ó Deus, estão perdidas, ó Pai, em meio, Senhor meu Deus, à idolatria, em meio, Senhor meu Deus, a este mundo, aos prazeres deste mundo, ó Deus. Pai querido, Pai amado, visita cada coração, ó Deus. Não deixe que nenhuma de suas ovelhas venham, Senhor meu Deus, a se perder, ó Pai. Conduza cada uma delas novamente para o caminho, ó Pai. Ó Pai Santo, Pai amado, eu clamo a Ti, ó Pai. Eu, representante da igreja, ó Pai, neste momento, ó Deus, em nome do Teu Filho amado, eu clamo a Ti, Senhor, por libertação, ó Pai. Vidas necessitam ser libertas agora. Ó Deus, a intenção que está no coração de cada um, o nome, Senhor meu Deus, que está na mente de cada uma das pessoas que estão a orar comigo neste momento, ó Pai. Que o Senhor venha recolher, ó Pai, e que o Senhor venha entrar com providência, venha entrar com libertação, venha entrar com cura, Senhor, não somente a cura física, mas a cura espiritual, ó Pai, porque a Tua palavra nos ensina, ó Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, então usa-nos, ó Pai, para anunciar cada vez mais a Tua palavra, ó Pai, para buscar cada vez mais, ó Pai, a Ti. Ó Deus, quantas pessoas estão sedentas, quantas pessoas estão famintas, ó Pai, aguardando, ó Pai, pela distribuição
da tua palavra, do teu alimento, ó Pai. Então usa, Senhor meu Deus, a cada um que está a nos ouvir, ó Pai, da tua maneira, ó Deus, e capacita-nos, ó Pai, para fazer mais, para fazer melhor para ti, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, pelas vidas, ó Pai, que se encontram enfermas, Senhor meu Deus, nós cremos, Tu és o Deus da providência, Tu és o Deus da cura, ó Pai. Então vai entrando com o Teu poder, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai amado, como é maravilhoso te servir, ó Deus, como é maravilhoso estar na Tua presença, ó Pai. Pai querido, que possamos ter, Senhor meu Deus, uma semana abençoada por Ti, ó Pai. Senhor meu Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pelas curas que o Senhor já tem realizado no nosso meio. Senhor meu Deus, nós observamos quantos pedidos nós tivemos semana passada, ó Pai, por cura, e quantas respostas o Senhor já tem nos dado, ó Pai. Oh Deus maravilhoso, nós sabemos, ó Pai, que não somos merecedores, mas a Tua graça, a Tua misericórdia, ó Pai, está a nos alcançar por intermédio do Teu Filho Jesus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Obrigada, Papai do céu, obrigada em nome de Jesus. Amém e amém.